Olá, amigos, Deus abençoe. Pastor Marcos por aqui. Estamos aí todas as quintas-feiras através deste canal, trazendo um estudo bíblico da Palavra de Deus, aprendendo coisas básicas, lições básicas de como se conhecer a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho, na segunda aula, já que hoje é a segunda aula, nós vamos falar um pouquinho de como se ler a Bíblia. Exatamente, como se ler a Bíblia. E eu espero que você, todas as quintas-feiras, possa participar deste estudo com a gente. É algo bem básico, bem simples, mas é de suma importância para você que quer ter um conhecimento da Palavra de Deus. Todas as quintas-feiras, através desse canal, nós estamos aqui apresentando este estudo bíblico. Então, quero pedir de antemão que você se inscreva nesse canal e que você também dê o seu joinha aí e possa participar desta série que nós estamos preparando, que é Estudando a Palavra de Deus. Um estudo simples, básico, mas que vai trazer para a sua vida grandes conhecimentos. E eu espero estar ajudando você a ter um encontro, uma aproximação com o Senhor Jesus através da Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui nessa segunda aula, lembrando que a aula vai estar em PDF para você, tá? Estaremos preparando a aula em PDF, deixando aí nas redes sociais, deixando aí à sua disposição, né? E hoje nós vamos então falar como se ler a Bíblia. Vamos lá. Há muitas formas diferentes de ler a Bíblia. Cada pessoa deve adaptar a sua leitura à sua situação, dependendo de seu nível de conhecimento das Sagradas Escrituras. No entanto, podemos dar algumas sugestões sobre onde começar a ler a Bíblia. Vamos lá, essas sugestões então? Os primeiros passos. Antes de começar, faça uma pergunta a si mesmo. Quanto sei sobre a Bíblia? Mesmo sem terem lido, algumas pessoas cresceram ouvindo as histórias da Bíblia, mas outras nunca tiveram esse contato básico com a palavra de Deus. Em que situação você está? Você deve se perguntar: qual é o meu nível de conhecimento da Bíblia Sagrada? Para que você possa ter uma noção de por onde começar a ler ou de como estudar a Bíblia. Então é importante você perguntar isso a você mesmo. Comece escolhendo a sua Bíblia. A Bíblia não foi escrita em português, por isso foi traduzida. E existem várias traduções em português. Desde as mais antigas, em linguagens mais arcaias de antigamente, como Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, que é o que eu particularmente mais consigo me habituar, entender, ler e estudar, né? E as mais modernas, mas com rigor, com a nova versão internacional, a versão que tentam explicar o significado, em vez de somente traduzir o texto, como a nova tradução da linguagem de hoje. Você pode ler a Bíblia em papel, hoje em dia você pode ter a sua Bíblia online, em um aplicativo do celular, hoje em dia você tem várias facilidades. Decida também o seu horário diário para ler a Bíblia e quanto tempo você vai dedicar a isso. Se você tem pouco tempo, leia 1 ou 2 capítulos por dia. Se você tem mais tempo, você poderá ler um pouco mais. A Bíblia é um livro de conteúdo espiritual. Por isso também é importante tirar um pouco de tempo para orar e procurar entender o que você está lendo. Então isso aqui é uma explicação básica para você que quer ter o conhecimento da Bíblia. É importante você saber que uma pessoa, para ter um entendimento, ela precisa estar em oração, ela precisa estar num horário separado para isso, para que o entendimento seja
muito mais apurado, né? Então é importante você ter esse conhecimento. Uma dica útil: cada Bíblia em papel tem um índice no início. Se você não sabe onde um livro da Bíblia fica, procure a página no índice. Aproveite os recursos que a sua Bíblia tem. Então, geralmente, a Bíblia, além daquele índice no início, né? Muitas Bíblias também têm aqueles índices ao lado, com separações de livros, que também facilita um pouco. E a maioria, quase todas as Bíblias, depois do livro do Apocalipse, quando termina, existem sempre explicações a respeito de medidas, distâncias, que também é muito importante você estar consultando para tirar as suas dúvidas, né? De repente, você fica com dúvida, quanto que vale uma dracma, quanto que vale um denário? Geralmente, depois do livro do Apocalipse, existem ali algumas explicações a respeito de valores de moedas antigas, a respeito de medidas, e por aí vai. É importante você estar consultando. Mas vamos lá. O plano de leitura. Em que ordem devo ler a Bíblia? Vamos dizer, a Bíblia é um pouco diferente dos outros livros. E ela, na verdade, é uma coleção de 66 livros que estão agrupados por gêneros literários. Os livros históricos, poéticos, proféticos, os evangelhos e as cartas. Não por ordem de leitura, nem por ordem cronológica. Por isso, para quem está começando, não é boa ideia tentar ler logo de capa a capa. Então, se você está começando agora a manusear a Bíblia, saiba que a Bíblia é dividida por temas, por tempos. A Bíblia é dividida pelo Antigo Testamento, pelo Novo. Então você precisa ter uma noção daquilo que você quer estudar ou sobre qual assunto que você quer estudar, e aí sim você vai ter mais facilidade para estar manuseando a Bíblia Sagrada. Se esse é o seu primeiro contato com a Bíblia, comece com um dos 4 evangelhos no Novo Testamento. Ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. Essas 4 pessoas que escreveram a biografia do Senhor Jesus, cada um de uma perspectiva um pouco diferente. Qualquer um desses livros lhe mostrará quem é Jesus, o personagem principal e central da Bíblia Sagrada. Então nós sabemos que toda a Bíblia tem a intenção de trazer a revelação a respeito do Senhor Jesus. Para entender mais sobre a vida cristã, você pode ler alguns livros que vêm depois de Atos dos Apóstolos, que é o livro de Romanos e vai até 2 Tessalonicenses. O livro de 1 João também é muito interessante. Esses livros vão ajudar a entender melhor a salvação e como a vida é diferente depois. Estes são bons passos para ganhar um conhecimento básico do Evangelho. Então, se você está começando agora, se você está frequentando a igreja agora, está tendo os primeiros contatos com a Bíblia, com a pregação da palavra, é interessante você que está nos assistindo aí, você começar pelo Novo Testamento, indo ali pelos Evangelhos, conhecendo tanto Marcos, como também Lucas, ou até o primeiro evangelho, que é o de Mateus, ou até o 4º e último dos evangelhos, que é o de João. Todos eles passam a visão do nascimento até o fim do ministério, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Ali você tem um conhecimento de tudo que aconteceu nos 3 anos e meio do ministério de Jesus e, querendo ou não, de uma vida toda, que ele passou os 33 anos aqui na terra. E se você quer saber, eu tenho um interesse de conhecer a respeito de como deve ser o comportamento da gente, do cristão, então aí você pode ir para as cartas. E começa lá em Romanos, que vem logo depois de Atos, e aí você vai ver toda a trajetória da igreja primitiva, os ensinamentos,
as doutrinas e tudo aquilo que Paulo deixou escrito, como também as cartas dos apóstolos que tem ali um conhecimento muito grande e interessante para nós, né? Se você quer se aprofundar no seu conhecimento geral da Bíblia, então preste atenção. Comece lendo livros históricos do Antigo Testamento, que são os de Gênesis a Esther. Estes livros lhe contarão a história da criação do mundo e lhe ajudarão a entender como Deus age ao longo da história. Também contam as histórias do povo de Israel e o seu papel nos planos de Deus. É interessante porque se você quer ser aprofundado, se você quer se aprofundar, ter um conhecimento maior, quando você lê o Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Esther, e conta ali a história do povo hebreu, do povo de Israel, o que eles passaram, o que eles viveram, sabe? Na verdade, o Antigo Testamento, ele foi feito mesmo para o povo judeu, foi um ensinamento para o povo judeu. E é claro que ali nós podemos, nos dias de hoje, não que vamos seguir as leis ou os códigos que Moisés trouxe, porque hoje estamos na época da graça, mas é interessante porque ali nós temos muitos exemplos. A própria palavra diz que o Antigo Testamento serve para nós como sombras, exemplos, alegorias, e muito aprendizado nós temos com a história do povo de Israel, que foi um povo que, enquanto esteve com Deus, vencia, e quando se afastava de Deus, iam à ruína, perdiam, sofriam. Isso é interessante você ter esse conhecimento. Eu deixei aqui uma nota. Depois de ler os primeiros 5 livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio, será bom ler o livro de Hebreus no Novo Testamento. Por quê? Porque você vai conseguir entender toda a lei de Moisés, tudo que Moisés escreveu, mas você vai poder trazer para os dias de hoje, lá no livro de Hebreus, aquilo que você pode aplicar para a sua vida, né? Atenção, alguns dos livros históricos contam histórias repetidas, mas de perspectivas diferentes. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que realmente algumas histórias do Antigo Testamento se repetem em livros diferentes. Semelhantemente, no Novo Testamento também é assim, mas com uma visão diferente. Cada autor deixou uma explicação diferenciada, né? Opcional, os livros de profecias, de Isaías a Malaquias, contam como Deus avisou o povo ao longo do tempo sobre o que iria acontecer. Se você decidir ler esses livros, é bom tentar lê-los por ordem cronológica e procurar o contexto histórico antes de ler cada livro. Depois você pode ler os 4 evangelhos, Mateus a João, Atos dos Apóstolos e a seguir esses livros. Leia o resto dos livros do Novo Testamento, de Romanos a Apocalipse. Mais uma nota. Os livros de profecia do Antigo Testamento e o livro do Apocalipse podem ser bastante difíceis de entender, mas não se preocupe, mesmo os conhecedores da Bíblia mais sábios têm algumas dificuldades com esses livros. Então, muitos livros da profecia, claro, tanto o de Apocalipse como os livros do Antigo Testamento, são complicados de compreender. Não é uma coisa só sua, não. Até aqueles que entendem mais a Bíblia também se pegam em complicação com alguns exemplos, algumas visões que os profetas ali tiveram, né? Livros para ler em qualquer momento. Os livros de Salmos e Provérbios são interessantes e edificantes para ler em qualquer momento. Não importa quanto você conhece a Bíblia. Os Salmos são poemas e canções muito honestas a Deus, e o livro de Provérbios
tem muitos conselhos sábios para a tua vida cotidiana. É muito interessante isso, porque quando você sentir o desejo de ler, não tem erro. Dificilmente você não vai compreender os capítulos e versículos de Salmo. Dificilmente você não vai compreender os versículos do livro de Provérbios, porque ali existem explicações práticas que, por mais que tenham sido escritas lá na época dos antigos, você vai perceber que tem muita lição ali que serve para os dias de hoje, até porque a Bíblia sempre é atual, sempre é atual. Livros para quando você estiver mais avançado. Os Cânticos dos Cânticos, que é o Cântico ou Cantares de Salomão, que são poemas sobre o valor do amor entre um homem e uma mulher. O livro de Eclesiastes, que é uma reflexão sobre a futilidade de tudo sem Deus. E o livro de Jó, que é um livro que explora as perguntas mais difíceis sobre o sofrimento sem dar respostas fáceis. Então, se você de repente está iniciando agora e você pegar logo Cantares de Salomão, tem coisas ali que você não vai nem compreender. Se pegar o livro de Jó e começar a ler todas as histórias, tem muita coisa ali que você também não vai compreender. É interessante então você buscar um certo conhecimento para poder então explorar mais esses livros da Bíblia, né? Eu deixei aqui uns recursos para facilitar ou personalizar a leitura. Os exemplos acima são apenas algumas sugestões para ler a Bíblia. Você também pode procurar planos de leitura online ou livros que poderão ser mais adaptados à sua situação. Procure conversar com um pastor, procure conversar com alguém que entenda um pouco mais da Bíblia ou alguém que tenha um conhecimento maior da Bíblia. Essa pessoa poderá lhe ajudar a criar um bom plano para que você tire as suas dúvidas. Um conselho aqui nessa segunda aula: vá para a igreja. Não se detenha tão somente na sua casa. Vá para a igreja. Procure a igreja. Procure a casa de Deus. Procure um lugar onde você se sinta bem. Não existe placa que seja melhor do que outra. Não existe igreja perfeita. Mas é tão importante você congregar, você ir à igreja. É tão importante, porque quando você está na igreja, você vai aprender mais sobre a Bíblia e a sua aplicação para a sua vida. Uma coisa é você ler a Bíblia de você para você mesmo. Outra coisa é você ir à igreja, porque na igreja você vai ter o ensinamento da palavra que vai estar sendo trazido para todas as pessoas que estiverem ali presentes e que com certeza você vai ter uma facilidade melhor de entender em como aplicar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus na sua vida. Então, vá para a igreja, vá para a igreja. A igreja é um grupo de pessoas que já conheceu a sua necessidade de se juntar para ler, estudar e entender a Bíblia. Também existem vários recursos online e livros, como devocionais, diários, comentários, manuais bíblicos e etc., para lhe ajudar a entender melhor o texto da Bíblia, como dicionários, mapas, informações sobre história e a cultura da época. Não fique na ignorância, não fique sem o conhecimento. Com a vinda da internet, nós sabemos que muitas coisas ruins se alastraram, se propagaram com mais facilidade, mas nós sabemos também que muita coisa boa a internet trouxe, como por exemplo, existem vários e vários aplicativos da Bíblia Sagrada. Também existem aplicativos de devocionais diários, onde as pessoas a cada dia trazem um assunto diferente da palavra e que você pode separar de repente 15 minutos do seu dia para fazer um devocional no horário que você tiver disponível. Então, não fique na ignorância, não fique sem o conhecimento. A palavra sempre diz: o meu povo sofre
porque lhe falta o conhecimento. Busque o conhecimento, busque entender mais sobre a palavra e com certeza Deus vai lhe abençoar grandiosamente, tá bom? Então, esta foi a segunda aula. Espero que você não assista só uma vez. Espero que você repita esse vídeo aula por algumas vezes para que você possa entender melhor. E se você quiser este material em PDF, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 0 operadora 11 9 5842 8182 e eu estarei disponibilizando em PDF para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui, mas quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, 7h30 da noite, nós vamos estar lançando a terceira aula do conhecimento básico da palavra de Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, inscreva-se nesse canal, deixa o seu joinha e toda quinta-feira venha estudar a Bíblia conosco. A paz do Senhor Jesus.